Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma quinta-feira. E conforme eu havia falado para vocês, nós vamos novamente falar sobre o narcisismo, só que hoje nós vamos direcionar essa pessoa. Nós vamos falar dos companheiros narcisistas. E é óbvio que aqui eu não estou direcionando exatamente ao homem ou à mulher. Claro que nós sabemos que, na sua grande maioria, quem sofre desse transtorno de personalidade são pessoas do sexo masculino, mas isso não limita o fato de que mulheres também são narcisistas, né? Então, aqui hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos comportamentos dos maridos narcisistas. Eu vou chamar a vinheta, vocês fiquem aqui comigo e a gente já emenda falando sobre esse assunto, tá bem? Voltamos aqui para falar um pouquinho desses comportamentos narcisistas. Então vamos lá. Narcisistas, ou existe o aberto ou existe o oculto. Ana, quem são os abertos? Normalmente os narcisistas abertos, eles têm um comportamento normalmente mais agressivo. São pessoas que falam muito sem fazer rodeios, né? Eles deixam muito claro a que vieram. O oculto, eles já são pessoas mais sedutoras. Então, por exemplo, se é uma pessoa que gosta de fazer churrasco, então assim, a sua casa vai estar sempre cheia de pessoas, ele vai estar sempre fazendo churrasco para essas pessoas, por quê? Porque ele gosta de seduzir, ele gosta de apresentar o melhor deles, então assim, ele quer que as pessoas falem, nossa, como fulano recebe bem, faz o melhor. Se é uma pessoa, por exemplo, religiosa, ele vai estar ali sempre no meio dos líderes espirituais, ele vai estar sempre convidando, né, movimentando pessoas para que estejam próximas. Então, assim, ele vai ser o responsável por fazer culto na casa das pessoas, por fazer bolos e levar para o pessoal comer. Então, é esse tipo, né? O oculto, ele é mais sublime, ele é um pouquinho mais sutil. O narcisista, ele é uma pessoa que ele sempre vai mexer com a tua autoestima. Então, se é o oculto, ele vai deixar você entender, né? Ele vai dizer nas entrelinhas. O aberto não, ele fala muito claramente. Então, por exemplo, o aberto ele vai falar assim: nossa, como você é porca, relaxada. Se eu me separar de você, ninguém vai te querer. Quem vai te querer? Agora, o oculto, ele já diz nas entrelinhas. Ele fala não falando. Vocês conseguem me entender, né? São pessoas que ou podem ser muito controladores ao extremo, ou podem ser pessoas o avesso do controle. Então, são pessoas que te deixam tão soltas que você entende aquilo como desprezo. Mas é mais uma manobra, né? Porque são pessoas muito manipuladoras. Então, elas estão sempre ali observando o território, né? E agindo da forma que mais vai te atingir, da forma que mais vai te depreciar, mais vai te diminuir. O aberto, ele é muito cruel. E ele é realmente, claramente cruel, digamos assim. Como começam esses relacionamentos? Começam de forma muito intensa, né? São pessoas que começam de forma muito intensa e de forma muito rápida. Então, você vai ter aquela falsa ideia de que você encontrou o homem mais maravilhoso do universo. Por quê?
Porque ele vai te cobrir de atenção, ele vai te cobrir de mimos, ele vai te ligar o tempo inteiro. Você não vai conseguir tomar um banho porque ele vai te ligar e você vai ter que tomar aquele banho muito rápido porque ele quer falar com você. São pessoas muito envolventes. E você vai se sentir até constrangida em cortar aquilo, porque ele é uma pessoa que demonstra gostar tanto de você, te amar tanto, que quando você pensar em cortar, você vai se sentir culpada, porque você vai falar, poxa, mas é uma pessoa que me dá tanta atenção, que me ama tanto, eu não vou fazer isso. Mas o que que ele quer exatamente com isso? Ele quer te isolar do mundo, ele quer te isolar das outras pessoas. As suas amigas nunca mais vão prestar na vida. São todas umas, né? Vocês já sabem, amigos, nem pensar. Mas ali no começo, ele vai fazer isso de forma muito tranquila, ele vai tirando você dessas pessoas sem você se dar conta. Por quê? Porque são pessoas muito sedutoras, muito hábeis, né? São muito manipuladoras, então elas sabem manobrar isso de maneira que se torna quase que imperceptível no início do relacionamento. Eles colocam você como a salvadora da história deles. Normalmente, podem observar isso. São pessoas que sempre têm uma história triste para contar. Então, assim, vieram de relacionamentos muito ruins, vieram de uma família muito ruim. E quando encontra você, ele coloca você num pedestal. Então, assim, você é a salvadora da história daquele homem ou daquela mulher. Falam mal de todo mundo. Eles nunca acham que o outro merece ter uma vida melhor que a deles. Então, assim, ele tá sempre, sempre falando mal das outras pessoas. E te minando também, né, contra essas pessoas. São muito invejosos. São pessoas que normalmente são mentirosas. Vocês vão ver que sempre vocês vão estar pegando alguma coisa. E são muito invejosas. E detalhe, eles têm muita inveja da vítima, eles começam a ter raiva da vítima. Por quê? São pessoas que não escolhem o par, né? A outra pessoa, no caso você, quando você não tem nada a oferecer. Ele só escolhe pessoas que de alguma forma têm algo que eles possam drenar. Sejam financeiro, seja uma pessoa muito popular, uma pessoa que tem muitos amigos, uma pessoa que tem um brilho próprio. Então, ele se aproxima desse tipo de pessoa. E aí, ele começa a drenar, né? Ele começa a tirar aquela energia. Por quê? O narcisista são pessoas que têm uma energia muito densa, né? Uma energia muito ruim. E quando você deixa a tua intuição falar, você consegue perceber isso. Você consegue perceber se você começar a trabalhar com a tua intuição. São pessoas que drenam mesmo porque tem essa energia pesada, sabe? Essa energia corrosa. Detalhe, todos os ex são loucos. Gente, fato. Ele nunca vai falar bem de um ex ou de uma ex. Nunca. São sempre pessoas loucas e são sempre pessoas que vivem atrás deles. Então, assim, ele vai estar sempre dando um jeitinho de passar para você a mensagem que a pessoa do passado dele ainda tenta alguma coisa. Por quê? Com isso, ele quer triangular a relação de vocês. Ele não só quer deixar você inseguro ou insegura, como ele quer que você tenha raiva da outra pessoa. Então, ele sempre vai falar que ele terminou, que a pessoa é louca, que a pessoa ainda liga, que a pessoa persegue, que a pessoa tem contato com a família dele, que recebeu um recado, que recebeu uma mensagem, enfim. Normalmente é mentira, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque quando uma pessoa dá o clique lá nela e ela descobre que estava se envolvendo com um narcisista, ela não volta. Ela não quer contato.
porque ela normalmente perde muito com essa relação. Então, quando ele fala, tá tentando contato, esquece. Normalmente isso não é verdade. Ele quer triangular a relação de vocês, né? Como eu já expliquei, ele quer que você tenha raiva da outra pessoa, né? Ele manipula ali sempre. Fazem muitos jogos. São pessoas muito cruéis. Então, eles estão sempre fazendo ali jogos e sempre te colocando numa situação em desvantagem, né? São pessoas que você sempre vai ter a ideia de que não tá conectada com você, de verdade, no íntimo. Porque são pessoas que não conseguem estabelecer conexões reais. Eles são muito atores natos, diga-se de passagem. Então, eles não conseguem estabelecer relações reais. Então, assim, você tá sempre percebendo, né, que a pessoa tá distante, que a pessoa tá te escondendo algo, exatamente por isso, porque eles não se estabelecem, não se conectam, né, de forma clara, de forma verdadeira, de forma como se você estivesse se relacionando com uma outra pessoa que age de uma forma normal. Eles estão sempre te machucando. Você nunca consegue com um narcisista ter uma relação que você tá em paz. Ele tá sempre te machucando e normalmente ele tá te usando para machucar outras pessoas. Às vezes você nem tem consciência disso. Mas eles são tão manipuladores, eles manobram tantas as situações e eles fazem conflitos mesmo. Às vezes você tá ali sendo mal vista ou mal falada por alguém sem nem saber, porque ele te colocou dentro daquela situação. Porque ele só se sente bem quando ele tá por cima. Casamento com narcisista, ele serve para nada menos do que servir de lixo das frustrações emocionais dessa pessoa. Ele não se casa com o propósito de construir, ele não se casa com o propósito de estabelecer uma conexão, de formar uma família, de se sentir um pouco mais feliz porque está fazendo o outro feliz, porque está contribuindo. Não. Ele usa o casamento como um trampolim para que ele descarregue o seu lixo emocional. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, quando vocês perceberem, porque eu acho que a nossa intuição fala muito com a gente o tempo todo, se a gente der vazão para isso. Se deixa essa intuição falar com vocês, e quando vocês perceberem, pega um pouquinho da dignidade que essa pessoa deixou na vida de vocês e saiam. Porque são pessoas que vieram para fazer grandes estragos. E quando ele tirar tudo o que ele pode de você, ele vai sair pleno dessa situação e ele vai buscar uma próxima vítima. Porque ele precisa, né, desse suprimento. Ele precisa. Então, assim, ele pega uma pessoa, ele tira dela tudo o que ele pode. Depois, quando ele não tem mais nada a tirar, ele joga fora, ele descarta e ele vai buscar uma próxima vítima. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco extenso. Eu deixo aqui um enorme beijo e até a próxima quinta-feira. Muita gratidão.